Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo, colunas da igreja, celebrados em Roma, no Vaticano, no último dia 29. Nós no Brasil transferimos essas solenidades para o domingo, de modo que a comunidade possa participar. Pedro e Paulo, muito diferentes em formação, em lugares, mas iguais na fé e no seguimento do mesmo Jesus. Pedro, um pescador rude, lá da Galileia de Betsaida, irmão de André, viveu muito em Cafarnaum, ali onde Jesus chama os pescadores, ele e o irmão André, Tiago e o irmão João. Foi um dos primeiros a serem chamados para deixar tudo e seguir Jesus. Deixar tudo não significa que a gente sabe tudo. Pedro deixou tudo para seguir, mas teve que aprender. Aprender errando, aprender até mesmo negando Jesus, mas foi aprendendo, porque ele, como alguém bruto, se deixou trabalhar, e Jesus confia a ele as chaves da igreja. Pedro vai morrer do mesmo modo que o seu mestre, crucificado, só que de cabeça para baixo. Paulo, um judeu com nacionalidade também romana, estudou numa das escolas ali mais importantes, a de Gamaliel, portanto um homem muito instruído, só que era um perseguidor dos cristãos, perseguia quem seguia a Cristo, pedia cartas para prender os cristãos, cartas para mandar matar quem era de Cristo, quem era cristão. Muito diferentes, mas são esses as colunas da igreja. Pedro conheceu Jesus pessoalmente. Paulo, embora ter vivido na mesma época de Jesus, não o conheceu fisicamente, mas teve uma experiência mística, espiritual, profunda no caminho de Damasco,
diante de uma luz que o deixou cego, ele vai enxergar de um modo diferente. Nós que enxergamos fisicamente, podemos ter a pretensão de achar que a gente vê tudo, e não é assim. Paulo enxergava, mas não enxergava a verdade. Ele precisou ficar cego durante 3 dias para poder enxergar de novo a verdade de Cristo, e foi um dos maiores missionários da igreja. Primeira leitura de hoje, ela vai falar de modo particular de Pedro, para mostrar que tudo o que aconteceu na vida de Jesus agora acontece na vida de Pedro. E a leitura dos Atos dos Apóstolos, é a época do rei Herodes, não o Herodes o Grande, aqui é o filho, Herodes Antipas. Ele manda prender alguns membros da igreja para torturar, e ainda manda matar Tiago. Tiago foi o bispo de Roma, Tiago foi o bispo de Jerusalém. Pedro, ele conduziu muitas igrejas, mas ele conduziu de modo particular a igreja de Roma. Em Antioquia ele tinha Marcos, que foi seu secretário, ali em Alexandria, cidade grandes. Mas o bispo de Jerusalém aqui, Tiago, foi decapitado. E mandou, era a época dos pães ázimos, Os pães ázimos é o quê? A época da Páscoa. Se Jesus foi preso na época da Páscoa, Pedro também. Herodes colocou ele numa prisão, e parece que é um homem muito perigoso, porque havia 4 grupos de guarda para cuidar de Pedro. Cada grupo com 4 guardas, dá 16. É muita gente para cuidar de um homem. Eu gostaria, se você tem um folheto aí, ler comigo a primeira leitura, porque se a gente não faz isso, a gente não está exercendo o nosso ministério cristão. Versículo 5, vamos rezar juntos. Enquanto continuamente rezava, a igreja rezava, você é a igreja. Você tem rezado pelo Papa? Enquanto Pedro estava na prisão, a igreja rezava por ele. A igreja também é sustentada pelas tuas orações. É obrigação nossa de cristão rezar pela igreja. Se a igreja também vai mal, será que é porque a gente não reza por ela? Pelo Papa? Porque nós somos a igreja, e a igreja rezava continuamente pelo seu pastor que estava na prisão. Pedro estava dormindo ali entre 2 guardas, super algemado, enquanto aparece um anjo. O anjo é a voz de Deus, o anjo é o enviado de Deus, e Deus envia um anjo para libertar aquele que ele escolheu, que é Pedro. O anjo o acorda e diz: olha, coloca o cinto, calça as sandálias, e Pedro obedece. Pedro obedece. Pedro significa o Papa obedece a voz de Jesus. Colocar o cinto é se cingir, vestir as sandálias da missão. A missão não pode parar. Na prisão ele estava parado, e aí o anjo vai conduzindo, e ele vai passando pelos guardas, pela prisão, para ser libertado, porque esta é a vontade de Deus. Ele parece que não acredita naquilo que está acontecendo, e ele termina dizendo: agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder do Herodes, para me libertar do poder do mal,
para me libertar do poder que quer calar aqueles que seguem a Jesus. A segunda leitura, nós chamamos esse texto de testamento espiritual de Paulo. Quando alguém escreve um testamento, Paulo aqui vai escrever um testamento. É a época da maturidade da pessoa. Ele atingiu a maturidade da fé. Por isso que ele pode falar isso. A gente só pode escrever um testamento quando a gente está maduro. Ninguém pode escrever um testamento numa emoção ou numa crise. Paulo escreve o testamento porque ele está apto para morrer, para dar a vida por Jesus. E olha o que ele vai dizer aqui. Primeira coisa, de 3: combati o bom combate. Meu irmão, nossa vida vai ser um combate até o último momento. O combate que Paulo está falando aqui é bom. Não tenha medo e não fuja dos combates que Deus te permite passar, mas combata com as armas que Paulo combateu. O combate se combate com a oração, com a missa, com a Eucaristia, com a reconciliação, com o perdão. Paulo fez isso a todo momento, como missionário. Combati o bom combate. São os combates que nos dão também a graça de crescer. Segunda coisa, completei a corrida. É um perigo se você não chegar na linha final. Ele usa várias imagens, a primeira de exército, a segunda do esporte. Completei a corrida. Não tenha pretensão de ser o primeiro, mas tenha a audácia de completar, sem se desviar do caminho. O seu objetivo é completar a corrida, é chegar lá, sem negar Jesus, sem mudar o Evangelho. Não queira ser o primeiro, mas queira estar na linha de chegada. Terceira coisa, guardei a fé. Talvez seja a coisa mais difícil no mundo moderno que a gente vive. Hoje as pessoas trocam a fé por qualquer coisa. Troca pela influência política, troca por dinheiro de corrupção, trocam a fé para se aparecer. A fé é um patrimônio. Pedro e Paulo, a coluna da igreja que nós estamos celebrando, são guardiões da fé, a fé inabalável. O Papa é o guardião da fé, da doutrina. Guardar a fé é não se vender, é testemunhar Jesus Cristo acima de qualquer coisa. Esse é o testamento de Paulo. Evangelho de hoje, que nós já ouvimos alguns dias atrás, é Jesus que vai levar os seus discípulos a uma região chamada Cesareia de Filipe. Mas por que Jesus não perguntou isso na capital, em Jerusalém? Porque se você não prestar atenção, as nossas respostas todas têm influência. Nós somos influenciados a todo momento. Perguntar quem é Jesus na capital, você vai ser influenciado pelo poder religioso, pelo poder político, pelo poder ideológico. Jesus leva os seus discípulos para longe, numa região neutra, chamada Cesareia de Filipe, e ali ele pergunta: olha, quem dizem que eu sou? E vai surgir um monte de resposta, mas a pergunta importante é esta. Ele pergunta para os discípulos, presta atenção nisso. Ele não pergunta para uma pessoa, ele pergunta para os discípulos: quem eu sou? Só que quem responde é Pedro. Por que se ele pergunta a todos e só Pedro responde? Porque a voz de Pedro
é a voz da colegialidade dos apóstolos. O Papa, quando responde em nome do colégio dos bispos. O Pedro que responde aqui, responde em união, em consonância, em unidade com os outros apóstolos. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Quando ele responde isso, Jesus diz assim: feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Esse é o nome de Pedro, filho de Bar-Jonas. Porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está no céu. Vou terminar aqui. Não sei se Pedro é filho de Jonas ou filho de João, mas a gente poderia pensar numa outra perspectiva. Os filhos de Jonas são os filhos igual Pedro, frágeis. Quem foi Jonas? Jonas foi aquele que Deus pediu para ele fazer uma missão, ir evangelizar em Nínive. E o que Jonas fez? Deu no pé, entrou no navio para fugir, foi jogado no mar para ser devorado, uma baleia o engole, fica 3 dias no ventre da baleia e depois ela vomita ele na praia, e aí ele vai fazer a missão. Filho de Jonas são as pessoas que num primeiro momento Deus chama e não quer fazer a vontade de Deus, precisa quebrar a cara, precisa ver que Deus está chamando de verdade, mas depois vai e faz. Assim também é o Pedro. E olha o que Jesus respondeu: não foi um ser humano que te revelou que eu sou o Filho de Deus vivo, mas foi quem? O meu Pai que está no céu. Olha que bonito. O Pai, através do Espírito, revela para Pedro quem é Jesus. Meu irmão, minha irmã, tenha certeza que quem revela para Pedro, quem continua revelando para o Papa, é o Pai através do Espírito. É o Pai que vai conduzindo o Papa para guiar, como disse aqui. Por isso que Jesus dá a ele as chaves do reino dos céus. Tu és Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja, e o poder do inferno não poderá destruí-la. Eu te entrego as chaves. O que tu ligares na terra será ligado no céu, o que tu desligares na terra será desligado no céu. Hoje é dia do Papa, reze pelo Papa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.